Está começando mais um Envisionar Podcast. Eu sou o Thiago Faria, consultor, pastor, e estou aqui com Josué Campanhã, fundador da Envisionar. E nós juntos estamos trabalhando para ajudar você, líderes de igreja, a crescerem e influenciarem cada vez mais a igreja brasileira. Se você está acompanhando a gente pela Rádio Transmundial, saiba que a gente também está no YouTube. Lá você pode ver esse episódio, outros cortes. E se você já está no YouTube, aproveite para ajudar a crescer essa iniciativa desse podcast, dando um like nesse vídeo, compartilhando com outras pessoas e se inscrevendo no canal. E hoje a gente está com um convidado muito especial, né, Josué? É verdade. Que vai participar com a gente aqui e a gente está muito ansioso por essa conversa. Exatamente. Bom, para você que está participando pela primeira vez, talvez, você pode ver outros episódios. O objetivo aqui é ajudar você que é pastor, líder, na gestão da sua igreja, na influência, no impacto da sociedade. E é por isso que hoje a gente tem com a gente o Sidney Costa, que é pastor da Igreja Batista lá em Alphaville, em São Paulo, e, além disso, amigo de bastante tempo, né? E alguém que tem muito a acrescentar nessa conversa nossa aqui, né, Thiago? É isso aí. Bem-vindo, Sidney. Puxa, que legal. Obrigado. Sempre bom estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Bom poder falar com pastores, né? Vocês estão falando com muita gente. Então, bom pastor chegar em você também. E a gente tem esse papo aqui. Agradeço aí a oportunidade de estar com vocês primeiro e também poder repartir alguma coisa, né? Exatamente. Bom, vamos começar com uma pergunta básica, né? Quem é Sidney Costa? Né? Hoje eu sou avô do Daniel e da Nicole, né? Começa por aí. Eu estava com um amigo nosso de muito tempo na CEPAL, algumas semanas atrás, e ele falou assim: agora a minha apresentação é exatamente essa. Eu sou o avô do fulano e ele é o faraó, ele é o rei. Né? Começa por aí, né? Avô do Daniel, da Nicole, sou casado com a Kátia. Já há 34 anos, a gente tem as 3 meninas que se casaram também, a Ana ainda não. Sirvo como pastor ali na IBM Alphaville, que a gente tem o privilégio, são 13 anos, agora 13 anos ali naquela igreja. E feito outras coisas na mobilização, no mundo missionário, na formação de líderes, né? Então esse sou eu, assim. Um pai, avô, pastor, servindo gente, gosto de gente, estamos aí. Legal. Como é que você conheceu o Josué? Como é que houve essa relação aí, ó, que há 60 anos atrás? Olha, 60 não foi, mas foi bastante, viu, Thiago? Eu não sei se era nascido, mas desde a época de Jumó, que o Josué já era o famoso cara dos Despertar, aqueles congressos de jovens ali, que a gente começa a ter uma conexão, né? Isso foi quando? 92? 93, 92, 93, que era a época que eu estava na Faculdade Batista. O Josué é um pouquinho mais velho que eu. Eu era seminarista e o Josué já fazia sucesso no Brasil. Eu não sei porque o pessoal sempre gosta de dizer isso, né? O Josué é um pouco mais velho. Um pouco mais velho. Só 8 anos, né, a diferença. Pois é, parece menos, parece mais. Né? Mas eu conheço o Josué dessa época. Jumó, que depois a gente não tinha conexão ali. Depois nós servimos juntos na Igreja Batista do Morumbi. Primeiro, antes do Morumbi, a CEPAL, né? Uma conexão da CEPAL. Eu estive por anos ali ministrando louvor. Eu fui um pastor de adoração, então eu servia no louvor, CEPAL, depois a Igreja Batista do Morumbi, e a conexão vai se fortalecendo. Depois o Josué sai para um lado, eu saio para o outro, mas a gente está junto. O reino, amigos do reino não se separam. Né? Eu te conheci quando eu e minha família, a gente ia praticamente todo ano na conferência na PIB em São José dos Campos, né? Que agora é a igreja da cidade. Tinha o Louvale, tinha a conferência de propósitos. Exatamente. Seu pai é pastor, né? Exatamente. BH na região. Belo Horizonte, Foi ali que eu te conheci. Foi lá. E aí depois quase que a gente teve uma parceria, mas que acabou não dando certo. Foi um congresso que você tinha estruturado, acho que era Revolução. No Morumbi. Exatamente, que a gente queria levar para Belo Horizonte. A gente teve um encontro lá em Belo Horizonte, mas acabou não dando certo, né, por outras circunstâncias. Sim. Mas a partir daí eu comecei a te seguir, né, interagir um pouco mais. Que legal. Alguns anos atrás, Sidney, você era mais conhecido pela música, né, por ser o cara que fazia uma porção de movimentos nessa área e tudo mais. Como é que foi a transição para o pastorado propriamente? Quer dizer, você já era pastor, mas migrou de um pastor de adoração para um pastor sênior de igreja. É interessante essa mudança aí, né? Porque não foi uma coisa planejada. Não foi uma coisa assim, um dia... Não era um degrau para chegar a ser pastor de uma igreja. Eu sempre, desde a faculdade teológica, quando eu tive um chamado de Deus, isso foi em 1991,
Eu disse, bom, Deus está me chamando para o ministério. Eu entendi que eu iria para o ministério. E, naquele momento, o curso que eu conheci era música sacra. Eu começo música na Faculdade Batista. Então, eu fazia o curso de música, me formei com especialização em regência, mas já era um pouco diferente. Tem 2 fatos marcantes. Porque as matérias optativas, todas eu fiz no curso teológico. Então, eu era um aluno de música, mas eu fiz homilética, eu fiz hermenêutica, e fui fazendo... Eu era nota boa em Antigo Testamento e Velho Testamento, que o povo da música fazia para ter o mínimo, né? Uhum. E eu gostava. O Byron Harbin, na época, era Harbin, esses caras. O Shedd no Novo Testamento, o Harbin no Antigo Testamento, e eu me dedicava àquilo. Então, era um ponto diferente. Na minha história também, na Faculdade Teológica, no ano que eu me formo, a faculdade completava 40 anos. E eu fui, em 40 anos, o primeiro aluno do curso de música a ser o orador da turma, porque as turmas se formavam juntas, teologia, música, missões e educação. Então, eu sempre tive no meu coração essa questão pastoral. Para mim, ou com música ou educação ou missão, ser pastor é cuidar de gente, né? Então, eu sempre me vi como um pastor, fui consagrado como pastor, trabalhava, mas música, jovens, liderando movimentos. E a música foi a ferramenta. A música, para mim, era uma ferramenta. Então, para mim, eu me via como um ministro auxiliar, um pastor auxiliar, servindo com música, mobilizando gente para a missão. A Igreja Sião, depois a PIB, que hoje é a Igreja da Cidade, depois o Morumbi. E alguma coisa me incomodava. Assim, puxa, eu tinha uma visão de uma igreja que fosse um pouco mais contemporânea, que fosse mais... Não perdendo a ortodoxia, mas sendo mais contemporânea. E aquele descontentamento santo de você estar num lugar que, humanamente, você está bem, mas dentro da sua alma e da sua vocação não está tranquilo, né? Essa desacomodação me levou a uma busca. Então, puxa, não está confortável aqui. O que o senhor quer, Deus? Qual é o próximo passo? Essa era a pergunta, né? E é interessante que eu tinha na minha lista assim, bom, eu posso ficar aqui, ninguém está me mandando embora. Então, não fui demitido da igreja que eu estava, como pastor de adoração, já era um gestor ministerial também no Morumbi. Posso ficar aqui, eu posso procurar uma outra igreja, eu posso voltar da onde eu vim, eu tinha saído de São José, eu posso voltar para a cidade e posso plantar uma igreja. Se plantar uma igreja é a última da lista e isso é que eu não quero fazer, porque nunca tinha plantado uma igreja, nunca tinha pensado em ser pastor titular de uma igreja. Mas Deus tem o plano dele, e o dele é sempre melhor que o nosso, né? Eu conheço um grupo em Alphaville e acabo sendo convidado para ser o pastor dessa pequena igreja que se tornaria depois, que era uma revitalização, quase uma replantação de uma igreja. E eu entendo Deus, fiquei num dilema, né? Enquanto você fica no prós e contra, você não consegue encontrar a vontade de Deus. A hora que você realmente olha para Deus e seja feita a tua vontade, aí Deus se manifesta. E Deus me leva, então, para ser pastor titular de uma igreja que, na época, tinha 50 pessoas. Né? Então, foi um desafio aprender. Eu lembro que eu fiz uma oração naquela época. Eu disse, Deus, eu dirigia louvor, isso foi minha vida inteira. E quando eu dirigia louvor, eu não via ninguém na congregação, não sentia os pés no palco. Porque eu sabia o que eu estava fazendo ali, que não tinha a ver comigo. E depois pregação, todo domingo, liderar uma igreja, né? Eu disse, Deus, eu quero pregar igual eu lidero louvor, eu não quero ver ninguém na minha frente, não quero sentir o pé no chão. Então o Senhor precisa me capacitar. O Senhor me colocou nessa história e eu estou obedecendo, então o Senhor me capacita. Então foi uma transição, né? Tanto de entender a função pastoral, como um pastor titular é um pouco diferente. Sentar na cadeira de um pastor titular é diferente de sentar numa cadeira de um pastor auxiliar. Você tem uma responsabilidade de pregação. A pregação é algo muito sério numa igreja, porque é o alimento, é o ponto de... eu falo que é o tom da orquestra. A pregação é o que vai afinar o resto, né? Então, esse compromisso com a pregação, com a liderança que vai responder pela visão da igreja, isso foi uma transição grande de aprendizado, de maturidade, de reflexão, de postura. Teve um monte de processo aí. Mas gostei, tenho me sentido muito bem fazendo isso, né? Legal. Vamos pegar 2 coisas aqui, especialmente pensando no pastor da igreja pequena ou no pastor que está começando, revitalizando uma igreja, né? Primeiro, assim, o pessoal olha hoje para o Sidney como pastor de uma igreja com milhares de pessoas, etc., e pensa que sempre foi assim.
Mas eu lembro que eu tive lá quando tinha 50 pessoas, né? E a gente chamava da Igreja da Borracharia, isso né? aí. Que se reunia no andar de cima da borracharia. Então, que dicas ou que conselhos práticos você daria para o pastor que está ainda lá no estágio da borracharia ou do salãozinho? O que você pode dizer assim que fez, que deu certo e o que deu errado da fase que você estava lá atrás para a fase que está vivendo hoje? É muito interessante. Deixa eu fazer um comentário dessa igreja da borracharia, né? Porque a gente ficava numa sobreloja. Embaixo era uma loja de pneus e a gente lá em cima, que era o espaço que tinha disponível naquele momento, que caberia até 100 pessoas, mas a gente tinha 50. Então a gente brincava, a igreja da borracharia, aceita Jesus, você ganha um alinhamento e balanceamento. Né? O muito interessante, assim, naquela época, foi uma experiência bacana porque eu conhecia a realidade de um plantador. Até então, eu nunca tinha sido de uma igreja pequena. Eu sempre trabalhei em igrejas grandes, igrejas crescentes, igrejas de muito movimento, visibilidade, realizando muitas coisas. De repente, eu saio da agitação e venho para uma igreja em cima de uma borracharia com 50 pessoas. E durante 2 anos, até que ela foi se estabelecendo, foi isso, até chegar a 100 pessoas e ter uma liderança mínima para você. Foram 2 anos e eu vivi a realidade do plantador, do revitalizador, a solidão de plantar uma igreja, as dúvidas e os conflitos que você tem. E eu me lembro de como as pessoas me viam e como eu realmente era e como eu me sentia. Eu me lembro de uma vez um amigo, ele falou assim, aí, como é que você está se sentindo agora sendo pastor de uma igreja de bairro? Eu nunca parei para pensar nisso, uma igreja de bairro ou uma igreja não de bairro. Eu estava numa igreja. Uhum. O outro falou assim, puxa, agora você é pastor de uma igreja pequena, né? Eu falei, eu não sou pastor de uma igreja pequena, eu sou pastor de uma igreja com poucas pessoas. Uhum. Eu sou pastor de uma igreja grande. Por quê? O sonho era grande. O local não é onde eu estava. O sonho é o sonho de Deus. O local é o mundo. Nós somos chamados, a grande comissão, Atos, as palavras missionárias, ide por todo mundo, levantai os vossos olhos e vejam os campos brancos, Jesus falando, Atos 1:8, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o chamado era profundo, porque veio divino, era de Deus. A missão era o mundo. E o tamanho era o sonho, que era grande. Mas as pessoas me viam assim. Então, uma coisa que eu digo para você, pastor, não se veja como as pessoas veem você. Né? Pastor está lá, umas 50 pessoas, 40. A missão que Deus confiou em você, primeiro é Deus que confiou em você, Ele te chamou para isso. Segundo, a missão é o mundo, a missão é a missão de Deus. Uhum. Deus não tem uma missão para nós, né? Deus nos tem para a sua missão. Então, a missão é o mundo. E a gente não é pequeno, a gente tem poucas pessoas, porque o mundo é grande. E olhar para isso, né? O impulso, Josué, o que me trouxe até aqui? Foi essa convicção da missão. Não era o tamanho da igreja, porque talvez se eu olhasse o tamanho da igreja eu teria me deprimido e desistido. Não eram as dificuldades, porque dificuldades você vai ter numa igreja de 50, imagina numa igreja de 5.000. Foste fiel no pouco problema, Deus vai te colocar sobre muito problema. Então, problema você vai ter. Só tem um lugar que você não tem problema, dependendo da sua decisão, né? Que é a hora que você parte daqui. Então, não são os problemas, não é o lugar, não é o tamanho. Ah, mas eu estou num lugar difícil. Você deu certo porque está num lugar rico. Não tem lugar rico nem lugar pobre. Deus ama pessoas. E a missão de Deus é a missão, o sonho é o sonho de Deus, o chamado, essa convicção. Eu tenho 2 perguntas que eu sempre me respondo diariamente, que é isso que eu diria para um pastor, né? Para quem e para quê? Para quem você trabalha e para que você trabalha? Uhum. Para quem você planta uma igreja, para que você planta uma igreja? Uhum. Então, isso eu respondo hoje todo dia. Hoje a igreja tem 7.000 membros, de 50 para 7.000. Para quem e para quê? Uhum. Para quem é essa igreja? É para a glória de Deus. E para quê? Para a missão de Deus. Ponto. Isso tranquiliza, isso encoraja, isso não desfigura a gente de quem a gente realmente é. Uhum. Né? Uhum. Eu não sou menos e nem mais. A nossa identidade é Cristo. E a sua identidade é Cristo numa igreja plantando e numa igreja que já se desenvolveu com 4.000, da onde a gente veio. A gente serviu junto numa igreja que tinha 4.000 pessoas. Uhum. A mesma pessoa. A minha identidade é Cristo em 50, Cristo em 4.000. A missão é a mesma e o sonho é o mesmo. Legal. Para quem e para quem? Joia. Parece, então, que a visão é o que diferencia, né, José?
Exatamente. tudo. A gente fala muito isso aqui na Envisionar e isso traz, então, uma outra bola que a gente queria levantar. Você acha que hoje, talvez, o que mais falte para os pastores é visão? Então, eu conversava isso com um amigo esses dias. As piores motivações para você plantar uma igreja ou liderar uma igreja são aquelas: eu tenho o meu sonho e eu tenho que ser do meu jeito. Não é do seu jeito, nem do meu, nem do outro. Eu preciso me livrar do líder que eu sempre trabalhei, eu quero ser o líder. Também não é uma boa motivação. Eu quero... A pergunta é assim: Deus me deu uma visão e eu acredito numa visão. Eu me lembro quando eu fui conversar com um grupo de Alphaville, era um grupo pequeno, 50 pessoas, dentro desses 50, 25 adultos. E tinha um grupo que ficou, então, para conversar comigo na reta final. E eu estava orando, porque eu sempre tive uma visão de uma igreja dentro de mim. Eu costumo dizer, eu tinha uma música eclesiástica tocando no meu coração. Mas Deus, o Senhor quer que eu ponha essa música para fora, aqui ou em outro lugar? E aí, quando Deus leva para um lugar... eu digo assim, a visão. E eles estavam... Eu estava demorando na resposta. Eles queriam uma resposta mais rápida. E aí um deles marcou um café comigo e disse assim: Sidney, você está demorando por questão de salário, né? Então, olha, a gente vai aumentar aqui o valor e você consegue fechar comigo agora? Assim, cara, eu não tenho um preço, eu tenho uma visão. E a minha dúvida com vocês é se vocês querem abraçar a visão que Deus tem colocado no meu coração. Porque quando você tem visão... Aí você paga qualquer preço. Quando você tem visão, você trabalha de graça. Agora, quando você não tem visão, não tem preço. Visão traz satisfação, que traz pessoas, que traz recursos e cumpre a missão. Se você não tem visão, você pode ter dinheiro. Dinheiro não traz satisfação, não cumpre a missão e não atrai pessoas. A visão é o ponto de partida. Então, eu acredito que os pastores... Isso é uma coisa que eu falo sempre com o pastor, e eu deixo essa pergunta para você. Qual é a sua visão? O que você sonha? Visão é aquilo que não existe. É construir o que não existe. Né? Qual é a música? Para traduzir isso numa linguagem musical, que é muito da minha linguagem, é assim: qual é a música que toca dentro de você, pela qual você levantaria todos os dias cedo e pagaria o preço, trabalharia de graça para que isso acontecesse? Quando você chegar nessa resposta, você chegou na visão. Então, eu acredito que é a visão. Tem muita gente copiando, tem muita gente reagindo ao que existe, mas tem pouca gente propondo com aquilo que não existe ainda. Então a gente precisa sonhar, pedir visão para Deus e liderança. Isso traz, Tiago, outra coisa que a gente conecta muito aqui, que é visão e influência, né? E acho que conecta também com a coisa que você colocou, o para quê, né? Então, se você tivesse que falar sobre visão para quê e visão para influenciar a sociedade... qual tem sido a sua experiência nesses últimos anos executando a visão? É muito interessante. Eu fiz uma pergunta para aquele grupo também. Venci dessa fase deles entenderem, eu sou uma visão. Então vamos amadurecer a conversa. E eu fiz uma pergunta para aquele grupo, eu disse: se essa igreja que vocês têm hoje fechasse, ela faria falta para esse lugar? Pergunta intensa essa. Intensa. E eles disseram assim: puxa, não vai fazer. Para nós vai fazer, porque a gente está aqui dentro, mas não vai fazer nenhuma falta aqui na região nem no mundo, porque ninguém sabe que a gente existe. Então, a visão, você precisa construir uma coisa que, se um dia fechar, faz diferença. Isso tem a ver com influência, isso tem a ver com a transformação do mundo, isso tem a ver com a redenção da humanidade. Aí a gente volta para um ponto teológico, né? Para que nós existimos? Para que a gente tem uma igreja? Tanta coisa se desfez na pandemia. Por que a sua igreja ainda existe? Por que você ainda está sonhando com uma igreja, né? Então, é a questão da redenção. A gente precisa trabalhar, seja com projeto, seja com ação, seja com sonho, seja um prédio. Qualquer que seja o movimento, ele precisa ser uma coisa para resgatar a humanidade, para redimir a humanidade. Redimir a humanidade é tratar as suas questões, essa agenda humanitária precisa ser debatida, ser pensada, ser conversada. E eu acredito que esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja, tanto no ministério como em Visionar. Em Visionar é uma organização, mas é um ministério, tanto numa igreja local ou uma missão. A gente precisa pensar qual é o nosso papel de redenção da humanidade, de influência e relevância, para que a gente faça algo profundo, nem tanto a relevância, porque quem está trabalhando na redenção é relevante. Quem perde essa dinâmica da redenção da humanidade perde a relevância. Né? Então,
projeto IBM Alphaville, a nossa preocupação é como a gente pode ser um parceiro de Deus naquilo que Deus está fazendo no mundo. E o que Deus quer para o mundo? Deus quer resgatar e curar a humanidade que Ele criou para a glória dele, né? E aí vem o social, vem disso, a missão vem disso, o culto de domingo vem disso, a pregação vem disso. Aí muda tudo, muda a sua linguagem, muda seu paradigma. Você muda o que for necessário para que o nome de Jesus, você só não muda Jesus, né? Para que o nome de Jesus seja alcançado, conhecido e reconhecido. Né? É isso que a gente tem entendido assim como parte do trabalho. Como é que você acha, Sidney, que a igreja ela pode dar os primeiros passos para com essa clareza de influenciar a sociedade, de transformar a sociedade, se realmente fazer diferente onde ela está? Como é que ela pode olhar para a sua realidade, enxergar as necessidades da região e falar, é por aqui que a gente tem que começar a atuar? Porque a gente conversa com muitas igrejas e muitas falam, mas está tudo tranquilo aqui, a gente tem umas cestas básicas que a gente dá para as pessoas, estamos felizes. Muitas vezes a igreja não consegue enxergar as necessidades do seu redor. Mesmo em regiões ricas, ela fala, não, está todo mundo bem, não tem problemas sociais aqui, né? Tem uma coisa chamada acomodação, e você já deu a resposta da sua pergunta. A igreja precisa enxergar o seu entorno. A gente tem um discurso teológico muito correto, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aí Jesus ama a cidade, Jesus pregou para a cidade, Jesus desceu do Monte da Transfiguração e a gente já sabe disso. Só que a hora que chega a nossa vez de fazer o que Jesus fez, a gente cria um muro. A própria igreja cria um muro de preconceito, um muro de religiosidade, um muro de acomodação. Eu acredito, Josué e Tiago, que um dos maiores problemas dos pastores de hoje é uma coisa chamada acomodação. Ele se acomodou, ele está numa situação confortável. Isso vira um muro para que o evangelho se propague. Uma vez eu encontrei um amigo do seminário, falei, cara, e aí, como é que você está? Ele falou assim, agora estou ótimo. Cheguei naquele padrão, minha igreja já está com 100 membros, já tenho dinheiro para pagar meu salário, e eu estou naquela fase boa, Sidney. Se morrer, eu enterro, se nascer, eu apresento, domingo eu faço culto, quarta-feira eu faço oração. Cara, estou numa boa que até faculdade eu faço agora. Estou com tempo. Então, assim, minha vida está ótima, né? Que visão curta, né? E eu, na minha cabeça, ouvindo assim, esse cara morreu, esqueceu de enterrar. Porque você se acomodar nessa situação, numa cidade como São Paulo, que morrem milhões de pessoas por dia, que tem milhões de pessoas passando fome, que tem gente se agredindo, que a violência aumenta. Não tinha pandemia naquela época, esse cara perdeu a dimensão da realidade. Então, a gente precisa, como pastor, como líder, como igreja, não perder a dimensão da realidade. E, para isso, a gente precisa desconstruir um muro que a gente construiu. Eu não vou botar culpa em ninguém. A gente constrói o muro do preconceito, da religiosidade, da acomodação, e vai culpabilizando outras pessoas. E, do outro lado, tem uma cidade. Do outro lado, tem uma multidão, precisando de pão, precisando de vida, precisando de água, né? Mas a gente fica aqui confortável, pregando sobre a cidade, fazendo domingos missionários, mas eu tenho minha barreira aqui. Eu dou a minha oferta e alguém põe ela debaixo do muro, porque eu não passo o muro. Então, nós como igreja, como pastores, como líderes, precisamos desconstruir os nossos muros, olhar a cidade. Você pergunta, qual é o ponto de partida? Olhar a cidade. A mensagem é o evangelho. O lugar é a arena onde Deus os colocou. Então, um pastor ele precisa conhecer profundamente o lugar onde ele está. O que eu chamo de profundamente? Conhecer os números, conhecer as pessoas, pisar nos lugares. Né? Se ele está numa região muito simples, periferia, de vulnerabilidade, ele precisa subir morro, descer morro, entrar na casa das pessoas. Se ele está numa região de classe média alta, ele precisa entrar na casa das pessoas, dialogar com elas. O que muda de uma região de classe média para uma região de situações de vulnerabilidade? Só muda o cenário, porque lá dentro tem uma pessoa com a mesma necessidade. Um precisa de pão, o outro não precisa de pão, ele tem o pão, mas os dois, sem Jesus, vão para o inferno. Eu falo, puxa, é muito triste uma pessoa que não viveu mal, sem comida, ir para o inferno. Mas para mim é mais triste ainda alguém que morou, desfrutou do mundo e vai para o inferno com tudo que teve. Porque a riqueza não compra a paz. Também a pobreza não deixa você ter paz. Então, entender o cenário, a igreja tem o papel de transformar esse cenário e interagir com esse cenário para pregar a mensagem.
Agora, primeiro ela precisa quebrar o muro interno, o muro moral, religioso, para depois chegar lá. Vamos aproveitar esse ponto e conectar com uma outra coisa. Hoje a gente tem milhares de pastores que estão revitalizando igrejas ou plantando novas igrejas, etc. E você disse no início que não imaginava fazer isso, mas você passou pelo processo, continua passando, né, e viu passo a passo como é que era isso. A pergunta é meia complexa até, né? Porque ela vai ajudar alguns a dizer assim, estou no caminho certo. E talvez ajude outros a chegar à conclusão assim, não sou o cara. Qual é o perfil de alguém que quer ou revitalizar ou plantar uma igreja, à luz do seu aprendizado? Quais são as coisas mínimas que essa pessoa precisa ter? E por que estou fazendo essa pergunta? Porque, às vezes, a gente olha, por exemplo, missionários. Você manda um cara e o cara não tinha perfil para aquilo. Então, não vai dar certo mesmo, né? A não ser que Deus faça um milagre ali e tal, mas Deus já pôs na gente algumas características. Então, o que você listaria hoje como, sei lá, pontos básicos do perfil de alguém que quer plantar ou revitalizar uma igreja? Muito legal. Esse tema, plantação e revitalização de igreja, está no meu coração. Assim, hoje falar qual é a menina dos seus olhos no ministério é esse, né? Aquela experiência de ter passado 2 anos ali numa igreja pequena se desenvolvendo, 2, 3 anos, aquilo me deu uma visão que eu não tinha e aumentou a minha paixão por pastores e plantadores de igreja. Então, eu vejo esse movimento e a gente realmente precisa, para acabar com esse vazio espiritual, que é um dos gigantes que a ONU aponta, a gente precisa plantar a igreja. Onde nasce uma igreja, morre um gigante. O gigante do vazio espiritual. Quando a gente fala de perfil de plantador, a gente pensa numa personalidade. Deve ter um cara que a personalidade dele é assim. Isso é secundário. A personalidade vai definir o local, mas tem uma coisa primária que define se é plantador e revitalizador ou não é, que é a paixão por construir uma coisa, a visão de construir uma coisa. Então, puxa, eu tenho visão de uma igreja, então eu vou ser um plantador ou um revitalizador. Se você não enxergar uma igreja, que eu falei anteriormente, se você não tiver uma música eclesiástica tocando dentro de você, por favor, não vá plantar e não vai revitalizar, porque se você não tem visão, você não consegue influenciar ninguém. Então, independente da sua personalidade, o plantador e o revitalizador, ele tem que ter sangue nos olhos, é meio corporativo demais falar isso, mas tem que ter sangue nos olhos, paixão por realmente estabelecer uma igreja, seja ela de um jeito ou do outro. Bom, ou plantar ou revitalizar. O plantador ele precisa ser um pouco mais inovador. Mais empreendedor, precisa ser né? mais ousado. Aí depois vem a personalidade. O plantador ele precisa ser ousado, porque plantar não tem romantismo em plantação de igreja. Eu conversei esses dias com um pastor, por que você quer plantar uma igreja? Para eu poder pregar todo domingo. Eu falei, cara, não faz isso. Isso aí é a parte mais gostosa, é a mais fácil, porque um plantador de igreja, ele carrega caixa, ele fala com gente, ele leva não todo dia. Nossa, é complexo. Então, se ele não tiver paixão e convicção da plantação, ele não vai. Então, a personalidade, aí vem a personalidade. Ambos, tanto o revitalizador como o plantador, precisa ter paixão e visão. Depois vem a personalidade. Para mim, o plantador ele é mais ousado, ele é mais empreendedor, ele é mais articulado, ele tem uma múltipla formação, porque hoje você precisa de falar de vários assuntos numa igreja. Já o revitalizador, ele pode ser um cara mais tranquilo, porque revitalizador já significa que existe uma igreja ali. Então ele precisa ir mais devagar, porque senão ele vai plantar uma igreja, ele vai revitalizar uma igreja e vai matar pessoas. Não adianta. Eu tenho um amigo, é muito interessante, nós dois começamos na mesma época. Eu começo em cima de uma borracharia com 50 pessoas, ele começa numa igreja centenária, nem sei quantos membros, mas já tinha lá 400 membros, 300 membros. A gente tem quase o mesmo tempo, ele é pastor titular, é a primeira experiência dele como pastor titular, eu sou o segundo. Ele é um cara tranquilo, paciente. O que eu resolvo em 30 minutos, ele resolve em 3 anos e tal. E eu encontro com ele e falo assim, cara, Deus, como Deus é bom. Deus fez ele de um jeito e eu de outro. A gente não é água e óleo porque a gente se mistura, mas é água e vinho. E ele
3 anos para tomar uma decisão, mas ele está numa igreja centenária. Se ele fosse rápido, ele matava os velhinhos da igreja. E se eu for lento, eu mato, todo mundo vai embora, porque todo mundo está esperando alguma coisa. Né? Você começa com 50 e fica ali numa... Então, Deus coloca a pessoa certa no lugar certo. Deus faz a gente diferente, porque Ele ama aquela igreja centenária que precisa ser revitalizada. Mas esse pastor, o que eu e esse pastor temos em comum? Paixão por Jesus, paixão pelo reino, vontade de crescer o reino, vontade de expandir. Ele está indo numa velocidade que é condizente com a realidade dele, eu estou indo em outra, mas a gente está indo para o mesmo lugar. Então, a personalidade é depois. Número 1, para um plantador e revitalizador. Deus me deu paixão por isso e eu morreria por aquilo. Então, vai plantar ou revitalizar uma igreja. Eu tenho a sensação que a pergunta por que plantar uma igreja é uma pergunta válida para para o plantador ter logo de cara. Por que eu quero exatamente plantar uma igreja? Porque se ele não tiver a visão exata do que ele está plantando, exato, a coisa pode descambar lá na frente. Isso sondar o coração também, né? Qual a sua motivação de plantar uma igreja? Eu quero plantar uma igreja para eu pregar todo domingo? Eu quero plantar uma igreja porque eu sou o chefe, eu mando em todo mundo. Você vai mandar em quem? Né? São razões que, assim, se essa é a sua motivação, não planta uma igreja, não, porque você vai se dar mal. Né? Sim, eu quero plantar uma igreja porque eu vou chegar até ali 100, 200 e estou feliz, estou estável, tenho né? Meu salário, exatamente. Ou quero fazer uma igreja para mudar aquela realidade onde ela está, né? Isso. Se você fizer uma igreja para resolver sua vida, procura um emprego, é melhor. Não brinca com a igreja. Igreja é uma coisa muito séria, né? Igreja é o braço de Jesus no mundo. Isso na pandemia, para mim, ficou tão forte, né? Aquele texto de Mateus, ali 24, quando está falando sobre o final dos tempos. E tem uma parte ali que Jesus fala assim, e a igreja foi preservada. Quando você vê tudo isso que está acontecendo, fica tranquilo, que não é o fim, isso é o começo do fim. E vocês estarão lá para amenizar o sofrimento das pessoas. Depois da pandemia, a presença da igreja, para mim, ela ficou muito mais forte. O significado da presença da igreja no mundo. A gente está aqui para amenizar o sofrimento das pessoas. Então, olha para quem você está trabalhando. Eu quero arrumar meu salário. Vamos ser honestos, procure um emprego, ganhe o seu salário, sustente a sua família com outra coisa, não com a igreja. Legal. Você teve lances de plantação e revitalização ao mesmo tempo, né? Porque essa igreja tinha um grupo, como você falou, sim, tinha umas 50 pessoas, ela já tinha alguns anos de organizada, e ela tinha tido outros pastores e usando a linguagem popular, ela estava descendo a ladeira, né? Olhando agora do lado da revitalização, quais foram assim os cuidados ou passos que você tomou para não perder os 50, né? E ficar só você e a Kátia lá? E como é que foi, então, esse processo para quem está, por exemplo, revitalizando uma igreja? Você já mencionou algumas coisas, mas no seu caso, quais foram os passos que você tomou para não perder aquele pessoal e construir a partir deles? Legal. Essa igreja tinha 3 anos, então em 2009, quando eu chego, ela tinha 3 anos e ela tinha um pastor que ficou 1 ano e meio. E naquele momento, na verdade ele ficou 1 ano, foi muito interessante esse dado para a liderança. 2 anos ela foi meio que liderada por leigos e ela cresceu. Aí eles trouxeram um pastor que decresceu. E aí assim, poxa, não está indo. A igreja, ela não dialoga com a sociedade. E ainda acho que tinha o fato de que o grupo tinha saído de uma outra igreja, né? Isso, que era de várias, na verdade. Eles se juntaram, era um grupo de crentes naquela região. Olha, não tem igreja para nós aqui, então vamos fazer uma igreja. Então aqueles irmãos se juntam, 13 pessoas se juntam, começam numa casa, o famoso ponto de pregação, numa casa, na outra casa, juntaram um grupo. Poxa, a gente está aqui, mas a gente trabalha, todo mundo está ocupado. Vamos convidar um pastor? Vamos, trouxeram um pastor. Que essa é outra coisa, a pessoa chega, não estou dizendo desse pastor, mas o cara chega em Alphaville, ele acha que ele chegou na 8ª maravilha do universo, e isso não existe, essa realidade. Né? Todo lugar é bom e todo lugar é difícil. É bom, é difícil porque você tem que dialogar com todo mundo, tem que trabalhar, e é bom e é fácil porque Jesus já está lá. Mas então, no meu caso, eu chego com esse grupo, converso com eles, eles tinham uma vontade. Mas eu não tenho uma vontade, eu tenho uma visão. O primeiro passo é se eles queriam abraçar a visão. Aí disseram, queremos abraçar a visão. Eram 4 pessoas. Eu conversei inicialmente com 4 pessoas, que eram os 4 líderes que eram responsáveis por aquele grupo. Os 4 disseram assim, puxa, esse é o nosso sonho. Ótimo, eu disse assim, mas não pode ser um sonho só dos 4.
Então, eu preciso conversar com esses 50, que eram 25 adultos. Preciso conversar com esse grupo, porque a gente tem que respeitar esse grupo. Aí fomos para os 25, tivemos uma reunião lá com 40 pessoas, visão, nós vamos começar uma nova igreja a partir dessa igreja. 98% do grupo disse ok, 2% disse não. Tudo bem, e se fosse o contrário? Aí você não entra, né? Eu não vou machucar 30 pessoas para começar alguma coisa. Por quê? Porque eu não acredito que a gente constrói coisas boas em cima de coisas ruins. A gente constrói coisa boa em cima de coisa boa. A gente não faz comida boa com carne estragada. A gente faz um bom churrasco com uma carne boa. Então eu disse, o grupo precisa estar junto. Não, pastor, mas é a gente que resolve o grupo. Não. 4 pessoas que falamos com 40 e os 40, 98% disseram sim. Aí então ficou muito claro, existia um projeto, terceira etapa, um projeto escrito. É muito importante estabelecer o sim e o não. Então tem o grupo, tem as pessoas chaves, porque senão você fica na mão dos donos da igreja. Tem as pessoas chaves, tem a comunidade, pode ser grande ou pequena, 40, 50 ou 30. Qual é o projeto? Tem que ficar muito claro, estabelecer o sim e não antes de você aceitar alguma coisa. Então fizemos um projeto de plantação de uma nova igreja. Ok. Fechamos os 3 capítulos, põe na prateleira, vai abrir o 4º capítulo, que é uma nova igreja, a partir daquela. Sidney, e se o grupo não tivesse topado esse processo? Eu não teria aceito. E esse é um conselho que eu dou para os pastores. Você está tentando revitalizar uma igreja. E o grupo que está com você, metade faz oposição e metade está junto, é 50-50. Não adianta. Você vai bater nesse grupo, você vai machucar pessoas, vai ser machucado e vai perder seu tempo. Então, entrega esse grupo para Deus e pede para Deus um outro grupo. Aí, então, é melhor começar uma igreja do zero. Começa você, a sua esposa, na sua casa. Se Deus está te mandando plantar uma igreja, começa assim. Mas não fique em barco dividido. Canoa dividida afunda, né? Então, foi um cuidado que eu tive. 4, os 40, o projeto, ok. Então, tá formalizado, fechamos e começamos. No projeto Experiências 21, vocês, com as igrejas 21, vocês têm tido várias experiências, né? De apoiar igrejas, capacitar, treinar, dar um suporte, ajudar a ser um espaço mesmo de troca. Você pode contar um pouco das experiências que vocês têm vivido lá? Posso. Primeiro explicar, né, o que é o projeto Igreja 21. Aí a nossa igreja começa em 2009, com 50. Vou falar de números, eu não sou numerológico e nem numerofóbico, né? É só para a gente ter uma ideia da cronologia da coisa. Em 2009, 50, 2010, 100, 2012, 400, 2014, 1.000 pessoas, 2015, 2.000 pessoas, 2016, 3.000 pessoas, 2017, 3.700 pessoas. Ela começa 2017 com 3.700 pessoas, de uma borracharia para um prédio de 14.400 metros quadrados. Aí vem uma pergunta, Deus, para quem e para quê? Para que o Senhor está dando tudo isso? A gente nem precisa disso tudo. E vem muito claro para nós assim, para que essa igreja apoie outras igrejas. E eu estava andando de um prédio para o outro aquele dia, foi muito legal. E vem as igrejas, vem o sul do Brasil. Começa ali. Por que o sul do Brasil? São 27 estados, federações. O sul do Brasil é a 4ª economia do país, mas é a 27ª em números de evangélicos, de todas as denominações. Eu disse, vamos começar pelo sul do Brasil. Fiz um contato com a Convenção Batista e os batistas, na época, eram 85 igrejas, 10.000 pessoas, todas as igrejas juntas. Então, a gente apadrinhou 25 igrejas e o projeto 21 você apadrinha uma igreja em plantação ou revitalização, caminha com o pastor, com a igreja e com a cidade por 3 anos. Caminha como? Metodologia, imersão, 12 áreas de estudo, agora tem o EAD também, depois da pandemia, era só presencial, a gente indo ou eles vindo, mas agora virou híbrido. E a gente acompanha esse pastor, a gente ajuda o pastor a começar por onde? Qual é o primeiro módulo? Planejamento, visão e planejamento. Porque ele precisa ter um plano junto com a igreja para aquela cidade. Então a gente caminha com os pastores, visão e planejamento, cuidado pastoral, família, teologia, doutrina, missiologia, a contextualização e cultura, enfim, todas essas áreas. Novas gerações. E depois disso, a gente vai acompanhando. Não é a gente que faz o trabalho, é o pastor que faz o trabalho e a igreja. Cara, a gente tem visto
igrejas que tinham, por exemplo, tinha um pastor, é bem clássico, essa igreja já era uma igreja estabelecida, 200 membros. Ele podia ficar na acomodação. Na época tinha 250 membros. Assim, o Sidney, eu precisava conversar com você. Por quê? Minha igreja tem 250 membros. Cara, mas eu estou lá há 17 anos, eu prego, ela cresce 50, depois ela decresce 50. Eu prego 50, ela cresce, e eu não sei o que eu estou fazendo de errado. E eu conheço aquele pastor, ele é um bom caráter, ele é um bom pregador. Assim, cara, me leva um dia na sua igreja, eu quero conhecer. E eu fui, conversei um pouco com a equipe dele, entendi a igreja do lado de dentro, vivenciei lá. Eu estou vendo um problema na sua igreja chamado espaço. Você é um bom pregador, você é um bom pastor, você é amoroso, sua equipe é boa, mas você não tem lugar. A pessoa vem, ela ouve um sermão, ela se converte. Só que depois ela pegar a família dela para botar a criança debaixo de uma escada, aí ela vai para ele assim, eu perco essa família para uma outra igreja maior. Ela vai para uma outra igreja onde tem uma estrutura. Então o seu problema é espaço. Enquanto você tem que decidir se você quer ser uma igreja de 200 membros, que ganha pessoas para frequentar em outros lugares, ou se você quer ser uma igreja um pouco maior, que vai ter uma influência maior nessa cidade. A gente quer mudar. Então, eu ajudei eles num processo, nesse caso, o 21 foi um projeto de mudança de sede. Às vezes é uma coisa óbvia, né? É óbvia. Simples. Mas tem o como, né? E eu quero... Que pastor não quer estar num prédio maior? Mas tem o como e para quê? Uhum. Então, ajudamos no como e eles mudaram para um prédio de 500 pessoas, que cabem 500 pessoas. 500, 600. Quantas pessoas tem a igreja hoje? Tem 600. Uhum. Porque ele era um bom pastor, ele tinha uma boa pregação, ele tem uma boa equipe. Está 600. E agora? Ele tem que responder outra pergunta. Mudo de novo? Não. Faço mais cultos? Não faço mais cultos? Aumento o espaço ou não aumento o espaço? Então, isso. E o pastor, um outro caso clássico, que aí é a igreja pequena, né? Tem um pastor de uma igreja, gente, 20... Pastor, você que está numa igreja com poucas pessoas, 20 membros. Essa igreja tinha 20 membros. Era um prédiozinho daqueles baptista que ele tinha assumido. E ele estava lá para praticamente revitalizando. Era um plantador. Só que tinha um prédio construído por americano, mas americano do século XVIII. Era aquela coisinha assim, parecia igrejinha mesmo e tal. Ele assume aquela igreja. 20 pessoas. Ele morava com a família dele no fundo da igreja. E esse cara foi... Primeiro um guerreiro, assim, primeiro, não, estou lá e Deus vai me usar. Uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, cidade com 13 mil habitantes. Fazendo curto uma história longa, esse cara pegou a visão da cidade, dialogou com a cidade, fez um planejamento. Ele sofreu uma transformação de cultura de visão, ele e a esposa. A igreja, ele precisou reformar esse prédio. Aí a nossa igreja apoiou nessa construção, reforma. Ele deixou ali uma igreja de 150 pessoas depois de 4, 5 anos. Tanto que ele assumiu uma outra igreja agora. Aí ele trouxe um pastor para assumir essa igreja, foi para outra igreja e estão plantando uma outra. Então, na vizinhança, ele tem hoje 3, ele está cuidando de 3 igrejas e vai levando pastores para trabalhar na equipe e eles estão cuidando de 3 igrejas. Uma igreja que tinha 20 pessoas. Hoje esse cara cuida de 3, com uma equipe pastoral. E mudou. Continua sendo um bom pastor, continua sendo pregador, continua guerreiro, sangue nos olhos e trabalhador. Que pastor precisa trabalhar. Para isso acontecer, o pastor precisa trabalhar. Mas eram 20 membros. Então ele não olhou assim, não se colocou na acomodação e nem na vítima. Ele se tornou um protagonista daquilo que Deus queria fazer. Foi muito legal. Então a gente está vendo esse crescimento. Né? Nossa, uma coisa que você tem falado que está ficando muito claro, assim, pelo menos para mim, é que, de fato, para eu ser um plantador ou um revitalizador de igreja, precisa ter uma mudança de mentalidade, na verdade, né? Isso. O pastor ele precisa ter uma mudança de mentalidade para o espaço onde ele está entrando e levar outras pessoas também a ter uma mudança de mentalidade sobre a igreja e sobre sua influência na realidade. Exatamente. Né? Existe uma corrente, e uma coisa que eu aprendi é assim, Deus vai usar diferentes pensamentos. É claro que eu sou muito dessa história, da visão, da liderança, do sonho e da ação. Tem gente que fala o seguinte, não, se você só pregar o evangelho, você planta uma igreja. É verdade, você vai plantar. Só que ele vai ser uma igreja com aquela característica. Então, essa igreja Alphaville, a igreja do Sul, que saiu de 20 para 150, a igreja de Alphaville que sai... A gente também prega o evangelho, porque uma igreja não se sustenta sem o evangelho. Agora, se você só acreditar, eu sou um pastor que eu estudo 40 horas para pregar meu sermão de domingo.
e vou plantar uma igreja porque o evangelho é poderoso. O evangelho é poderoso, com certeza pessoas vão se converter, só que você está criando uma igreja sala de aula. Então ela vai lá para ouvir um professor aos domingos. E aí você tem que ver quantas pessoas querem ouvir um professor e quantas pessoas querem ouvir o evangelho para viver na segunda-feira. Então você vai ter a igreja do professor, você vai ter a igreja sala de aula, você vai ter a igreja casa, que é uma casa, é uma grande família. Tem 20 famílias na igreja e fica ali. Você vai ter uma igreja que faz um impacto na sociedade, que é a sede da cidade, que vira a prefeitura da cidade. Então, depende do que Deus também está te chamando, o que você quer ser quando crescer. Eu faço, todo pastor, na verdade, todo líder, e eu falei para aquela igreja, quando eu fiz a primeira pergunta, foi essa, né? Se vocês fecharem, vocês vão fazer falta. A segunda pergunta, eu falei assim, vocês precisam responder uma outra pergunta. O que vocês querem ser quando vocês crescerem? Porque se você focar em Jesus, pregar Jesus e trabalhar direito, essa igreja vai crescer. Quanto ela vai crescer? Aí a liderança, a igreja é o reflexo da liderança, e a liderança é o reflexo do pastor. Por isso a importância do pastor. Eu lembrei até de uma história que eu e o Tiago vivemos numa consultoria de uma igreja pequena ou com pouca gente, né? Tinha 30 pessoas, e foi muito interessante que foi a primeira vez, eu fiquei assim muito incomodado, foi a primeira vez que eu tive a sensação de que eu precisava dizer para eles, fecha essa igreja. Foram vários meses de conversa, né, nessa consultoria, porque o pastor não tinha mudado a mentalidade, ele tinha vindo de uma outra igreja com esse grupo, que já era uma grande família, era tipo uma célula, um pequeno grupo de 30 pessoas, e eles ficaram por 10 anos no mesmo salão, no mesmo lugar, só que construíram assim, uma estrutura para 300 que 30 mantinha. Era questão de mentalidade, eles pegaram a mentalidade lá da outra igreja. E esse cara estava morrendo. Imagina um cara que trabalhava muito, que era evangelista, ganhador de almas e tal, girando em torno de uma estrutura. E aí a gente chegou a essa conclusão na época, né, e falou para eles, olha, eu acho que vocês são um bom pequeno grupo, vocês deviam voltar lá para a garagem, né, e começar outra vez, mas para isso precisa mudar a mentalidade. Esse foi um case. Tem hora que você tem que organizar um bom jantar de despedida e dar tchau, né? Exatamente. Então, a pergunta que eu ia fazer é exatamente essa. Se alguém precisar fazer isso hoje, você aconselha, como parte da mudança de mentalidade, a parar o que está fazendo para recomeçar? Já aconselhei vários pastores a pararem, a saírem daquele barco e mudar de embarcação. Não muda de mar, né, mas muda de embarcação. Que casos, por exemplo, vem à mente que eu já aconselhei? Eu me lembro de um pastor, ele era um pastor de jovens de uma igreja, ele estava com visão, ele tinha sonho, ele estava com garra, ele trabalhava. E o pastor da igreja disse assim, olha, eu quero todas as mudanças que você fala, mas você vai lá, então conversa com o Sidney, você faz o curso lá do 21 e você vem e traz e implementa na nossa igreja. Eu disse para o cara assim, pede demissão e depois você vem. Por quê? Se você não é o pastor líder da igreja, você não muda. Quem muda é o líder. Pastor auxiliar não muda a igreja, ele auxilia. Então, se você é o auxiliar e alguém, seu pastor titular, pediu para você fazer, dá um goodbye para ele e vai começar alguma coisa. Segundo caso que eu já aconselhei isso aí, é isso. Existem os donos da igreja. Se você faz o que ele quer, você está dentro. E aí, para manter seu conforto... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Se manter o seu conforto, ou a sua estrutura, você fala, puxa, eu vou perder muito se eu sair daqui. Não tenha medo de perder. Dá um goodbye e vai plantar uma igreja. Porque se você fica num lugar só por causa do dinheiro, da estabilidade, e vende a sua visão, você vai morrer. Então, eu falo para esse pastor, dá tchau para esse pessoal, se despede deles. Tem igreja que é aquela vovozinha de 95 anos. E ela não vai mudar. E o que você faz com a sua vovozinha de 95 anos? Você dá o melhor lençol para ela ficar deitadinha, você põe ela no melhor hospital, você dedica tempo para ela, mas você não faz ela correr, porque ela não pode correr. Mas você quer correr, então traz um cuidador para ela e vai correr a corrida.
Então, eu faço essa analogia para a pessoa enxergar. Eu estou com uma igreja centenária e eu sou turbinado e eu vou mudar aquela igreja. Não, você mata a vovozinha, não faça isso. Alguém quer que a vovó morra? Não. A vovó não precisa morrer para nascer uma criança. Vai cuidar da criança que está para nascer. Né? Já vemos várias imagens de igreja. Igreja casa, igreja prefeitura da cidade, igreja vovozinha de 95 anos. Igreja maternidade, igreja restaurante, né? Tem um monte de metáfora. Igreja orquestra. A metáfora continua sendo forte, né? A gente fala muita coisa por metáforas. Vamos virar agora para um outro tema ainda relacionado com a igreja, que é como é que a gente alcança a nova geração. Acho que talvez esse hoje seja um dos maiores desafios, né? Porque no passado a gente ia repetindo as metodologias, né? A questão de faixas etárias e essa coisa toda, e isso hoje a gente viu que já passou na maior parte das igrejas, algumas ainda estão tentando ali, mas talvez a pergunta seja como é que a gente alcança a nova geração? Primeiro, pastor plantador, respira um pouco agora, dá um pause nesse podcast, daqui a pouco você volta, porque você ouviu muita coisa e agora a gente está mudando de assunto e que pode gerar uma ansiedade em você. Né? Então, para um pouquinho, daqui a pouco você volta. E a gente continuando, eu vou repetir para você o que eu falei exatamente, uma frase que eu falei na minha igreja domingo passado. Eu disse assim, quando a gente pensa em novas gerações, aquilo que nos trouxe até aqui não nos levará para o futuro. Todos os modelos que a gente usou até agora precisam ser repensados, alguns sepultados, outros já morreram, precisa só ser sepultado. E a gente precisa fazer uma proposta, entender a nova geração de hoje e propor novas ações. Eu não diria nem um modelo, mas novos movimentos. Por exemplo, a criança hoje ela é super informada. Uma criança e um adolescente estão ficando 5 horas e 33 minutos por dia na internet. E o adulto, 8 horas e 39 minutos. Nossa, então, número preciso. É uma pesquisa, é isso? É uma pesquisa. E eu sei disso porque eu falei no domingo passado. Que legal. 5 horas e 33 minutos por dia uma criança e um adolescente. A criança, ela virou um papel-chave na casa. Ela decide a compra, ela fala com seus pais, ela é um vetor de decisão na casa. O adolescente, o pré-adolescente, ele virou o principal. A criança vira o principal assessor dos seus avós com relação à tecnologia, né? E o jovem de hoje ele é super preparado. Ele fala muitas línguas. Mas o jovem, eu estou num contexto pobre, meu jovem não fala 5 línguas, mas ele fala inglês porque tudo que ele vê na internet é inglês. O inglês faz parte do dia dele. YouTube, Instagram, Facebook, é inglês. O cara está falando inglês. Então, você tem um jovem bem informado, preparado, que está trabalhando, que pensa, que contesta tudo, que tem muita informação, mas é emocionalmente frágil. Você tem jovens oriundos de famílias estruturadas, aí você vem lá para o cara botar ele numa IBD, uma criança na IBD com flanelógrafo no domingo. Meu Deus, será que existe isso ainda, Cid? Existe. Aí o cara fala, não, mas eu não estou mais no flanelógrafo, eu tenho o currículo. Aí eu peguei o currículo e fico repetindo o currículo que a gente lançou há 30 anos atrás e fica repetindo todo domingo, é a mesma lição. Aí pega uma folhinha, tira xerox domingo, põe a criança embaixo da escada e dá um giz de cera para ela. E o cara ficou no computador a semana inteira. Aí você pega o jovem e põe no culto de sábado à noite. O Francis Schaeffer diz que você pedir para um jovem se conformar a um sistema é você matar esse jovem. Então a gente precisa pensar tudo de novo. Para as crianças, para os adolescentes e para a juventude. As novas gerações, eu acredito que seja o nosso maior desafio hoje. Porque uma igreja que não prioriza a nova geração, ela está matando a missão. Eu sou missionário. A igreja missionária, para mim, é quem prioriza a nova geração. Quais os caminhos assim, que você tem já testado, visto, sonhado, prototipado para trabalhar com as novas gerações, que pode trazer alguns insights para a gente aqui hoje? Bem dito, são insights, não tem uma resposta, né? A gente não, como isso é muito intenso, urgente, a gente vai elaborando. Por exemplo, eu tenho uma diretriz na questão de adolescentes e jovens. A gente precisa equilibrar experiência e conteúdo. Os movimentos que a gente tem visto com juventude hoje, que estão na visibilidade, eles são muito fortes na experiência. E eles têm pouco conteúdo. Os movimentos tradicionais que nos trouxeram até aqui, eles eram fortes em conteúdo e tinham pouca experiência.
Então, eu acredito que o próximo passo é um equilíbrio autoexperiência e autoconteúdo. Porque essa geração ela é experiencial, não sei se essa palavra existe, mas ela é da pele, ela precisa sentir. Ela é da emoção, ela é intensa, mas ela precisa sentir o quê? Ela vai se alimentar do quê? Então, a gente precisa equilibrar isso. E eu falo isso há alguns anos. Depois de 13 anos, eu acho que eu estou vendo os primeiros, porque foi difícil acertar isso. Foi difícil acertar líder que acreditava nisso. Às vezes você traz um líder bom de conteúdo. Ele é ótimo, uma belezinha, mas ele é o tiozão da escola ali. Ele é o tiozão daquela ilha. Aí você traz um outro que ele é descolado, tal, mas aí ele só quer ficar no Facebook, ele faz um post de manhã, ele só tem experiência, ele não tem conteúdo. Então foi difícil equilibrar um líder. Então, equilibrar a experiência e conteúdo e desenvolver liderança para isso, na questão da juventude. Depois de 13 anos, por incrível que pareça, quem é o nosso pastor de novas gerações na igreja que está dando certo? Foi um jovem que cresceu ouvindo isso nos últimos 13 anos. Uhum. Então, aí, pastor, não tem líder pronto para você ir no seminário e levar para a sua igreja. Você vai ter que trabalhar. Você precisa acreditar nisso e trabalhar para criar líderes que vão desenvolver essa nova visão. Então, juventude é isso, equilíbrio da experiência e do conteúdo. As crianças e pré-adolescentes. Aí eu acredito muito nessa questão dos níveis de inteligência, as áreas de inteligência, múltiplas inteligências. A criança de hoje, ela aprende de diferentes maneiras. Então, o domingo é a arte, é a fala, é a experiência, é o coletivo. E você pega um conceito... Jesus é o meu bom pastor. E ele vai experimentar o pastor na arte, na música, no comunitário, no grupo, na história, na escrita, no ateliê. Ele vai dar um giro na inteligência, porque essa geração é muito inteligente. Agora, isso precisa ter acompanhamento pedagógico, aí tem que ter material. E onde é que você acha os materiais? Atividades para cada um. Então, de novo, você precisa desenvolver uma equipe que desenvolve isso, ou encontrar alguém que está desenvolvendo isso e trabalhar com isso. Então, a criança não pode ser só tecnológica, mas também tem que ser tecnológica. E atingir as diferentes partes do cérebro e levar o conteúdo para isso aqui. Porque aí você vai formando uma geração pensante, você vai formando a criança de 5 anos hoje. Na nossa 5, não precisa de 5, vamos de 8 anos. 8 anos eu estava jogando bolinha de gude na rua, estava empinando pipa. A criança de 8 hoje, ela já está falando outra língua, ela acessa tudo muito rápido, ela conhece muita coisa. E ela está aberta, Até 6, 7 anos ela está aberta para receber o que você colocar. Então, o que a gente vai colocar nessa mente, né? Então, olhar a criança como uma pessoa... sobre criança, eu acho que a gente, como igreja, subestima as crianças. A criança ela é uma pessoa, a criança ela pensa, ela sente, ela elabora conteúdo, claro, com o cognitivo, o desenvolvimento cognitivo dela. Mas ela faz tudo isso como a gente, que tem 50, 60. A gente, é a criança é a igreja do futuro. A criança não é a igreja do futuro. A criança é a igreja hoje. Então, a criança a gente precisa enxergar como hoje, o jovem, a experiência e o conteúdo. Hoje trabalha intencionalmente aqui nos ciclos, é isso que a gente está fazendo. E aqui a gente vai equilibrando na experiência. É muito dinâmico. É difícil ser pastor de jovens hoje, que muda toda hora, o tempo todo. Na nossa época era mais fácil. Sábado à noite, aí evento maior, noite da pizza, traga o seu amigo. Acampamento no carnaval, depois mais um para levantar ali em setembro. Louvorzão uma vez por mês para o cara encontrar a namorada. E um congresso nacional da denominação. Você era o melhor pastor de jovens do mundo. Sensacional. Intercâmbiozinho com a outra igreja de vez em quando. Hoje esse cara é a avó de 95 anos. Ele é o pastor de jovens da avó de 95 anos. Você estava falando aí, eu estava lembrando que há cerca de 25 anos atrás, né, quando eu e a Raquel morávamos em Vitória ainda, a gente já tinha esse incômodo. E quando você falou 25 anos atrás, acho que eu estava nascendo.
E eu lembro que a gente criou um projeto na igreja, que era uma igreja centenária, com essa mentalidade. A criança precisa experimentar esse tema, né, em várias coisas. Ainda não tinha celular na medida que tem hoje, estava começando. Computador, era um ou outro que tinha em casa e tudo mais, né? Como diz o Cadu da nossa equipe, era tudo mato. Exatamente. Agora, talvez pegando essa experiência lá de trás com o que você está fazendo hoje, um ponto que talvez a gente pudesse comentar mais para o pastor da igreja que tem tanto 50 membros como a que tem 200, que tipo de mentalidade ele precisa mudar, que chave ele precisa virar para fazer a mesma coisa, porque eu mencionei aqui o que a gente fez há 25 anos atrás, que é o que você está fazendo hoje, outros estão fazendo, que era uma questão de mentalidade. A gente também não tinha material, tivemos que ir atrás, tivemos que inventar coisas, mudar o espaço, etc. Mas a igreja já fazia aquilo há 100 anos lá, né? E de repente foi um choque de cultura, de visão, etc. Então, o que o pastor de qualquer tamanho de igreja precisa fazer para virar essa chave? Eu acho que a primeira coisa é querer virar, né? Porque, assim, de novo, se ele achar que está bom, ele não vai mudar nada. Então, precisa querer. Segundo, ele precisa ter a humildade de pesquisar outras coisas, abrir para ver o que está acontecendo. A gente fala assim, o Josué mudou há 25 anos atrás porque ele é criativo. O Cisne é criativo. Não. O cara mais criativo é aquele que copiou melhor, né? Então, você, para chegar naquela coisa, você estava estudando outras coisas, você estava examinando outros modelos, você estava vendo outras coisas. Então, eu diria para o pastor, sua igreja tem 50 pessoas, vê tudo o que está acontecendo com criança, com jovem. E hoje é fácil, a internet ajuda a gente a ver isso. Então, faz um benchmark, faz uma pesquisa para ver o que está rolando. Depois, começa... Eu tenho uma máxima, Josué, que eu digo, sonha grande, começa pequeno e anda rápido. Começa com o que você tem. Você tem um líder de jovem, chama esse cara. Você não tem um espaço para jovem, faz na sala da sua casa. A sala da minha casa é pequena, vai numa lanchonete, põe no redor de uma mesa. Mas comece com uma coisa inovadora, de experiência, de diálogo, de sentimento, de conteúdo. Dá para ter diálogo, dá para ter experiência e conteúdo ao redor de uma mesa e num auditório de 1.500 pessoas. Dá para você falar com uma criança legal numa mesinha de 4 cadeiras e dá para você falar com uma criança de uma forma legal num ambiente grande de 600 metros, 200 mil metros, o que seja. Mas você olhar a criança como ela é, pegar um material bacana, simples, muitas vezes simples. Você dizer que Deus é o criador de todas as coisas. Mas como é que eu vou falar isso para uma criança? Faz um bolo com ela no domingo na igreja. Mas fazer um bolo na escola dominical? Deus é o criador de todas as coisas. Ele criou a maçã, ele criou a farinha. E quando a gente mistura, sai uma coisa muito boa. Ele faz isso para alimentar as pessoas. Nunca mais ela vai esquecer disso. Eu lembro a primeira vez que a Raquel levou um pintinho, né, para ensinar sobre a criação. Criação, né? É um escândalo, né? Está profanando o templo. Mas é interessante, dando até um feedback para os pastores que estão ouvindo, que a gente encontra as crianças que eram daquela época, que hoje são jovens, né? Tem 25, 30 anos, ninguém esquece. Todo mundo lembra daquelas coisas e não só do fato de ter levado um pintinho lá, por exemplo, para a sala de aula, mas as lições aprendidas com aquilo. Claro, né? Claro. Acho uma coisa interessante a gente falar que, às vezes, eu vejo tem muito pastor que tem reação ao novo porque ele acha que a gente está falando mal do velho. E eu quero fazer... Você fez um gatilho aí comigo, por exemplo. Eu fui uma criança que cresci na igreja. Sou um adulto que cresci na igreja. Então, eu tenho na minha memória o flanelógrafo. Cara, quando a gente teve a construção do templo, a aula no flanelógrafo, que a PEC tinha uma missionária da PEC e ela passou semanas... E eu ficava curioso que domingo que vem vai ser mais um pedaço do templo. Eu não queria perder nada. E estudamos o templo de... Já era temporada, né? Cara, sensacional, né? Os versículos, eu falo isso às vezes na igreja... O que eu sei de Bíblia de cor, eu não aprendi no seminário. Eu aprendi quando eu era adolescente. Sim.
Tinha 2 professores daqueles bem Caxias na igreja, e eu sempre fui competitivo, então decorar versículo, cara, eu decorei e não esqueci mais. Mas a gente tinha gincana bíblica, a gente tinha acampamento, e se fosse o prêmio comida, aí que eu decorava mais rápido. Aliás, Então, comida é uma outra coisa que você gosta, né? a gente pode falar desse tema também. Então, assim, mas aquilo que me trouxe até aqui não é o que vai levar meu neto. Então, a pergunta que eu faço para o pastor é: para que geração você está trabalhando? Para que você está plantando uma igreja? Para a glória de Deus? Que tipo de pessoa? Para as próximas gerações? Porque a avó de 95, ela está firme. Ela vai para o céu. Agora, o meu neto de 3, ele precisa ouvir sobre Jesus agora. Eu tenho mais 3 anos para ele. A base dele vai estar... A base que vão caber outras coisas vão ser formadas ali, nos próximos 3, 4 anos. Então, para quem que você está fazendo igreja? Né? Para quem que você está sendo igreja? Eu acho que a gente tem um compromisso, uma responsabilidade com a nova geração. Né? Acho que isso levanta um outro tema, né, Tiago? Sobre criatividade. Exatamente, a gente está com a pessoa certa aqui para falar sobre criatividade, né? Eita. Quando fala criatividade, todos os meus gatilhos de ansiedade já aparecem. Não, mas eu considero a Sidney uma referência em criatividade, não só porque eu vi ao longo dos últimos anos, né? Mas por tudo que você tem apontado de direção para a igreja brasileira, né? Então, várias coisas na sua história que você trouxe de experiências criativas que ajudaram a gente a perceber outros caminhos da igreja poder falar do evangelho para a sociedade, né? Sim. Primeiro, essa desmistificação, né? Que tem gente que é criativa e eu não sou criativo. Todo Sim. mundo é criativo. A gente pode criar alguma coisa para substituir, para pensar, para resolver um problema. E o que é a criatividade para mim? Criatividade é uma solução que é uma resposta a uma necessidade. Aquela solução que você encontrou como resposta a uma necessidade é a criatividade. Para ser criativo, primeiro você precisa fazer um diagnóstico. Primeiro você precisa conhecer o problema. Então, puxa, a gente tem um problema. O culto de jovens no sábado à noite ele não funciona. A EBD debaixo de uma escada com a criança não funciona. Então, o que eu vou criar? A gente falou de gerações, mas também pode ter outras coisas. Né? Eu estou pregando direito e não está funcionando. Então, é o espaço. O espaço que eu tenho ele não é aconchegante. O que eu mudo no espaço? Então, sempre a criatividade vai ser uma resposta de solução a um problema. Então, primeiro, para ser criativo, quais são os seus problemas? Se você não reconhecer os seus problemas, você não vai ser criativo. Segunda coisa, eu falo para a minha equipe, tem um processo. O segundo passo da criatividade é assim: Deus, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Quando você faz essa pergunta para Deus e fica preparado para ouvir, cara, aí você bomba na criatividade. Então, que aí a hora que você fala, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você faça isso. Começa a vir ideias. Né? Aí a segunda pergunta é quanto custa o que Deus quer? Porque muita gente tem ideia, é criativa e não realiza, porque ela só fica na primeira pergunta. Pô, mas Deus quis, mas Deus está querendo. Aí o cara fica frustrado, porque ele entendeu o que Deus quer, mas ele não sai do lugar. E aí ele não se vê como criativo, porque criativo é só a resposta. Se você não implementar a resposta, você não foi criativo. Então, a pessoa criativa, ela identifica o problema, pergunta o que Deus quer que faça, segunda pergunta, quanto custa o que Deus quer, e terceira pergunta, onde é que eu vou buscar o dinheiro para fazer aquilo que Deus quer? Às vezes a nossa criatividade é inibida porque eu não tenho dinheiro, nós somos pobres, a gente é pequeno. Você pode exercer criatividade nos melhores ambientes, nos menores ambientes e nos maiores ambientes. Soluções simples, e as melhores soluções muitas vezes não envolvem dinheiro. Ela envolve criatividade, ela envolve buscar um caminho. Né? Então, sempre a gente vai ter... aí vem o processo criativo. Primeira coisa do processo criativo, então, assim, identifica a necessidade, pergunta 1, 2 e 3. Tá, Cid, como é que eu ponho isso na prática? O processo criativo, a criatividade não vem com hora marcada e nem sob pressão. Vamos fazer uma reunião agora para decidir com criatividade. Não, você vai ser criativo na hora que você está fazendo alguma coisa que você gosta de fazer, ou a hora que você está no seu ócio, coisa que pastor não tem, né? Ócio criativo. Meu ócio criativo é ler. Não, isso não é ler, isso não é ócio, né? Então, eu vou cozinhar. O meu ócio criativo é cozinhar. Falamos sobre comida, É a hora que eu não preciso pensar. Quando eu não estou pensando e estou relaxando, eu estou na cozinha. O meu ócio criativo é assistir um filme.
ou é ver alguma coisa sobre uma viagem. Eu não preciso pensar, então estou num ócio criativo. Ali começam os insights da criatividade, porque você conhece uma necessidade, você está relaxado, aí você começa a ter ideias. Né? As melhores ideias vêm nesses momentos. Aí depois você pergunta, bom, sonhei grande, vou começar pequeno. O que é pequeno? É o que você tem na mão. Às vezes a pessoa precisa ter muito recurso para aquilo. Não, começa com a mão. Eu vou dar um exemplo sobre revitalização de espaços. Às vezes as pessoas falam, puxa, mas aí tem que pegar uma arquiteta e fazer um projeto. Aí você pega uma arquiteta e faz um projeto que custaria 30, vai custar 300. Então chama a arquiteta, ela faz o projeto. E depois você vai destrinchando aquele projeto. Uhum. Eu tenho uma arquiteta que ela fala para mim assim, Sidney, você é muito engraçado com revitalização de espaço. Você não quer uma arquiteta, você quer uma desenhista. É isso mesmo. Porque você já tem um desenho na cabeça. Só que eu não sou arquiteto nem sou desenhista. Então ela vem, eu explico para ela o que eu quero, ela faz um desenho. Isso! Aí eu começo a mostrar para as pessoas. Aí, puxa, eu precisava de 300 mil, mas só veio 30. Aí eu resolvo tudo com tinta e com planta. Ela assim, tudo se resolve com tinta e planta. Você põe tinta, pintou a parede, fez um desenho, botou uma planta, o ambiente já ficou bonito. Aí a pessoa, aquele cheiro de tinta já inspira as pessoas. Então você muda o cenário de uma igreja, você muda o prédio de uma igreja em um fim de semana. Cid, você já fez isso? Tem uma igreja, José, me lembrei dela agora, ali em Guarulhos, Cumbica. O pastor falou assim, eu queria que você viesse dar uma ideia. Meu time está muito desmotivado, os voluntários, a gente está num prédio velho e não sei o quê. Papapá. Eu fui lá, olhei o prédio dele. A fachada da igreja, eu não tenho dinheiro para fazer uma fachada, então ele não tinha dinheiro nem para fazer uma fachada, nem para lavar a fachada e nem para pintar a fachada. Eu falei assim, cara, nós vamos mudar a sua igreja num feriado. Eu vou chegar com você na quinta-feira e sábado à tarde a gente muda completamente a igreja. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos pintar, primeiro nós vamos limpar a frente da igreja. Nós vamos fazer no jardim na frente da igreja, nós vamos trazer vasos bonitos, nós vamos pintar o muro, nós vamos pintar a fachada, nós vamos trocar todas as lâmpadas, nós vamos limpar todo o prédio, a gente vai ilustrar todos os móveis, limpar o chão, reorganizar, fazer o famoso 5S. Uhum. Quanto custa isso? Pouquíssimo. Vai ser lata de tinta, planta no Ceasa e uns 50 voluntários. E eu vou ficar com vocês. Nós vamos chegar na quinta de manhã e sábado à tarde a gente reinaugura o prédio para receber a igreja no domingo. Tirei uma foto do cara na quinta de manhã, do prédio na igreja, e tirei uma foto desse prédio no sábado à tarde. A igreja gastou latas de tinta que os irmãos doaram, tinha muito voluntário, lavando, limpando, organizando, jogou muito lixo fora, mudou a fachada, comprou um pouco de planta, plantou na frente. Então, a tinta e a planta resolveu. Porque tinha uma necessidade. Um lugar que não é cuidado, as pessoas não querem ir para um lugar que não é cuidado. Uhum. Quando você revitaliza, deixa um lugar bonito, alguém pensou naquilo, aquilo é afeto, é amor, o cara se sente abraçado. Quando ele compra uma lata de tinta e doa, ele se sente parte daquilo. Uhum. Então ele começa a ajudar. Criatividade traz isso, engajamento, beleza, o estético, né? Uhum. Então a gente pode criar. Eu falo que dinheiro você tira da cabeça, porque no bolso às vezes não tem. Então, às vezes o pastor da igreja com pouca gente, a gente não tem dinheiro para nada, eu que estou botando dinheiro. Realmente, a obra de Deus não se faz com dinheiro, se faz com visão, e uma igreja não é construída pelo talento de poucas pessoas, mas pelo sacrifício de muitas pessoas. Uhum. Então a gente começa a mobilizar a gente, mas para ter muitas pessoas, você precisa dar um passo e fazer, revitalizar, ficar bonito. Não tem quem não goste de coisa boa, é só quem não conhece. Então vamos apresentar. Legal. A gente sempre vai conectando com coisas de gerações diferentes, né? Apesar da nossa diferença ser de poucos anos, né? 8 anos, mas eu estava lembrando que uma coisa que você falou aí agora, eu ouvi de uma pessoa que foi assim, um conselheiro lá atrás, né? Que foi o Salovi Bernardo, que está com 98 anos agora. Eu lembro que há, quase 40 anos atrás, ele usava exatamente essa expressão. O dinheiro está na sua cabeça e no bolso ou nos locais que você vai achar isso. Mas a questão é que se não tiver na sua cabeça primeiro, o projeto, a visão, etc., não tem por que alguém vai doar aquilo para você. E uma outra coisa que eu lembro que eu ouvi de um professor também uma vez foi Deus é imutável,
mas ao mesmo tempo criativo. É isso aí. A gente não consegue nem entender isso, né? Como é que alguém é imutável, quer dizer, imutável para a gente, assim, nunca vai mudar, e obviamente Deus não muda, mas ao mesmo tempo Deus é criativo, quer dizer, ele chama pessoas, mas ele chamou Moisés de um jeito, Abraão de outro. Ele constrói uma arca para preservar a humanidade. Exatamente. Ele usa uma prostituta para poder manter a genealogia de Jesus. Né? E às vezes, então, pegando essas duas coisas, né? Uma é essencialmente prática e a outra é teológica. Né? São coisas que o pastor pode pegar, que está na nossa teologia, Deus é imutável e criativo, e o Dr. Shedd sempre dizia, o dinheiro segue a visão. Né? E aí isso muda a própria forma de pregação do evangelho, o impacto da igreja e tal. Bom, para a gente fechar, tem alguma história que você lembre de alguma igreja que, além dessa que você já contou, que mudou a perspectiva da pregação da mensagem por causa de coisas criativas como essa? Com certeza. Aliás, esse é um ponto importante. A mensagem e como a gente prega a mensagem. Né? Voltar um pouquinho nessa questão do pedir e do ter. Né? Tem aquele texto, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Isso é Jesus explicando para a gente. E uma coisa da questão da criatividade, do recurso, eu acredito que tem mais gente pronta para dar do que gente preparada para pedir. Então, uma dica para o pastor se preparar para pedir, saber pedir. Deve ter, nunca falta um anjo para ajudar um pastor. Isso na minha história, eu estou vendo isso a vida inteira. Eu falo isso para os pastores. Quando eu tinha o Fernando, que eu estava no discipulado assim, Fernando, nunca vai faltar um anjo para abençoar um pastor, só que não peça errado. Quando é que um pastor pede mal? Quando ele pede para ele. Tem muito pastor pedindo para si. Não precisa se preocupar em pedir para você. Trabalha para Deus, porque se ele veste os lírios do campo e alimenta os passarinhos, ele vai cuidar de você. Mas peça para a igreja, porque quando você pede para a igreja, vem. Então pede, não pede pouco, pede bem. Não pede pouco para quem pode dar muito, e nem pede muito para quem pode dar pouco, porque senão você vai frustrar um e vai ver que o outro que tem muito que poderia te dar, ele vai falar assim, esse cara não sabe nem pedir, aí ele não dá. Então, aprender a pedir com boa causa. Né? E às vezes o pastor fica se sentindo inadequado para isso. Né? Quando tem alguém que tem muito recurso, uma visibilidade, o pastor se sente intimidado. Quando tem alguém que é mais humilde, o pastor se sente melhor do que ele. Então, um conselho que eu diria, para a gente fechar ficou com isso no coração, né? Aqui, um pastor não se sentir mais nem menos. Ele entender que Deus colocou você nesse lugar para plantar uma igreja, para fazer um ministério, para estabelecer o reino aí, e ele vai dar tudo, ele é tudo que você precisa e ele vai dar tudo que você precisa. Quando você acredita nisso, pode abrir a lata que vai chegar o recurso lá, né? Falando dessa questão da pregação, né? Uma coisa assim que eu vi mudando muito na nossa pregação, e eu ouvi isso, eu conectei com uma frase no professor no seminário. Um professor uma vez disse assim, era um professor convidado, e ele disse assim, se você pregar Jesus, prega Jesus e joga a rede que o peixe vem. Ouvi isso quase 30 anos atrás. E 2012, 2013, quando a gente começa a ter um contato com o Leonard Sweet, essa teologia da gente ser cristocêntrico, o que eu sinto hoje é que a gente precisa devolver a Igreja de Cristo para o próprio Cristo. Para mim, essa é a nova reforma. Então, o que é devolver a Igreja de Cristo para o próprio Cristo? Primeiro, ele ser o centro da igreja. Segundo, ele ser a pregação da igreja. Ele ser o centro da adoração da igreja. Se a gente for percebendo, a gente foi mudando. A adoração, ela ficou muito do consolo, é para mim, como eu me sinto, tudo eu me sinto, eu me amo, eu quero, eu vejo, eu faço, mas é para Ele. Então, hoje existe um movimento diferente. Então, a pregação cristocêntrica, a igreja cristocêntrica, a pregação. E o que mudou no meu ponto de vista da pregação, e é isso que eu tenho compartilhado, por exemplo, com esses pastores do 21. A gente precisa pregar Jesus todo domingo, do começo ao fim. Primeira vez que eu ouvi isso, um pastor que é um mentor, ele me disse assim, Sidney, vamos fazer um ano de pregação, só um ano com Jesus, todos os domingos Jesus. Eu falei assim, não, vai faltar assunto. Eu disse, cara, vai faltar assunto. Como é que eu faço com o mês da família? Como é que eu faço? E olha a minha ignorância. Né?
Aí eu disse assim, vamos fazer. Em 2014, a gente, um ano com Jesus. Eu falei, bom, um ano com Jesus a gente esgota, mas tudo bem, é um ano só. Aí a gente fez um calendário, um ano com Jesus. Aí no final do ano, assim, nossa, tem tanta coisa para falar de Jesus. Vamos fazer o segundo ano com Jesus. Terceiro ano com Jesus. Desde 2014, nós estamos em 2022, são 8 anos. Todos os domingos a gente prega sobre Jesus. Como é que... aí eu falei isso uma vez num seminário, um pastor de Antigo Testamento me disse, então vocês não pregam no Antigo Testamento, vocês só pregam no Novo Testamento? Que é um outro quebra de paradigma. Então mudou a leitura da Bíblia. Jesus, a Bíblia não é uma coxa de retalhos, Jesus está em Gênesis e está em Apocalipse. E ele é o fio condutor que liga os 66 livros. Então, a gente já pregou séries Jesus em poesia, Jesus em Salmos, Jesus em Provérbios, Jesus antes de Cristo, que é ele no Antigo Testamento. A gente já pregou sobre Jesus e os profetas, Jesus e os juízes, Jesus é inesgotável. E o assunto da igreja precisa ser Jesus. E eu tenho ensinado isso para os pastores. E é muito interessante, quebra um paradigma e começar a pregar Jesus. Você começa a pregar Jesus, passa a rede que o peixe vem. E as igrejas crescem. Onde tem Jesus, tem gente. Eu ouvi isso de um pastor coreano. Perguntaram para ele, como é que a sua igreja cresceu tanto assim? Ele disse, onde tem Jesus, tem gente. São coisas simples, né? Coisas simples e óbvias, mas não tão óbvias na prática. Em 2015 para 2016, eu fui fazer uma pesquisa, então. Eu criei um doutorado para mim mesmo. Falei, eu preciso fazer um doutorado. Eu não vou voltar para a sala de aula, que eu não tenho tempo, mas eu preciso ter conhecimento. E fiz um roteiro. Eu estava pesquisando sobre a pregação cristocêntrica. Eu fui em 8 igrejas americanas. Escolhi 8 ali naquela costa, no Bible Belt, que é onde se prega muito. Peguei da Flórida, fui até Atlanta. Fui até Charlotte. 8 igrejas. Só teve uma igreja que pregou sobre Jesus. Que eu visitei os domingos, anotava os sermões, pesquisei. Eu estava lá fazendo a minha pesquisa. 8 igrejas, uma falava sobre Jesus. Outras mencionavam Jesus. Mas Jesus, mais o fulano de tal, tinha mais o autor do livro, o tema de alguma coisa, de um filósofo. Ou ele vendendo o próprio livro, às vezes. Ou ele vendendo o próprio livro. Jesus era... Porque é difícil um pastor não falar de Jesus, mas uma coisa é mencionar Jesus, a outra coisa é pregar sobre Jesus. Então, o que mudou na minha pregação, mas na minha pregação, mudou na minha leitura devocional, mudou no aconselhamento e, obviamente, mudou na igreja. É isso. Mudou na gente, tem mudado nas igrejas que a gente tem podido influenciar e falar. O Projeto 21, o que une as igrejas é essa centralidade de Cristo. São igrejas de várias denominações, tem igreja pentecostal, não pentecostal. Eu não tenho nenhum problema com pentecostal, nem com tradicional. Não tenho problema com... Eu tenho problema quando Cristo sai do centro da igreja. Tem igreja tradicional que Cristo está fora dela, porque o pastor está sentado lá, ou a diretoria, ou o corpo diaconal. Tem igreja pentecostal que Cristo está fora dela. Mas tem igreja tradicional que Cristo está sentado lá. No centro daquela igreja. Tem igreja pentecostal que Cristo está sentado no centro daquela igreja. Então, para mim, não é a denominação, não é o calor do Espírito Santo, se é mais quente ou mais frio. Para mim, é a centralidade de Cristo. Onde tem Jesus, tem gente. Bom, Tiago, acho que a gente não podia encerrar de uma forma melhor, né? A gente ficaria aqui mais algumas horas, né, conversando. Com vocês mas também, eu também. Essa conexão, né, entre o que é a igreja com Jesus, acho que põe a cereja aqui no bolo. E espero que tenha ajudado muito, né, os pastores e líderes que estão ouvindo e que isso gere um tremendo impacto, né, na vida deles. Então, Sidney, obrigado pela participação aqui. Espero que Deus continue abençoando Amém. lá a igreja, a família e tudo aquilo que você tem colocado à mão. Tá Como joia. é que a gente te acha no Instagram, nas redes sociais, para quem está ouvindo aí? Eu estou no Instagram, é sidney.vieira.costa, é meu Instagram, mas tem o Instagram da igreja também, Oficial IBMA. O canal de YouTube é o mesmo, Oficial IBMA. E a gente está crescendo na rede social aí um pouco mais agora, né? Mas é isso, esses são os canais para achar. Mas é isso, o pastor, acredita, acho que o maior desafio de um pastor, quero encerrar falando disso, Josué, o maior desafio de um pastor para mim hoje é acreditar que Jesus é tudo que você precisa. A hora que você acreditar que Jesus é tudo que você precisa, as demais coisas serão acrescentadas. Né? Amém. Legal. Obrigado, pela Sidney. oportunidade aqui de estar com vocês. Grande abraço, pessoal. Até mais. Até mais, gente.